E o WTI também está subindo neste momento, 2,02%, $110 ali o barril. E agora há pouco a Kelly estava falando, né? A gente trouxe aí a informação do próprio ministro de Minas e Energia, que estava falando, Adolfo Saxida, ele naquela fala em que ele está ali participando, né? O ministro está participando ali lá na Câmara, falando um pouco mais sobre a questão da política de preços da Petrobras. Ele disse que o governo não pode interferir sobre política de preços de combustíveis e comentou também sobre o lucro da Petrobras. E esse é o tema que a gente recebe agora, então, Eduardo Cunha, ex-deputado federal, está aqui com a gente na BMC News mais uma vez, chegando aqui aos nossos estúdios. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra. Obrigada. Bom, deputado, a gente está, né, numa semana aí bem mais emblemática até em relação a esse assunto envolvendo Petrobras. Ontem tivemos, né, o pedido ali de demissão do atual presidente. Agora há pouco a gente estava ouvindo até o próprio ministro de Minas e Energia falando também, né, sobre que o governo não pode interferir. Inclusive, estava lendo um artigo seu ontem, né, do Poder 360, onde o qual o senhor disse que o atual, né, presidente da Petrobras teria se negado a pedir a demissão anteriormente pelo simples fato de querer receber ao menos mais 2 meses daquele vultuoso e, segundo o senhor, ilegal salário de R$200 mil mensais, que acaba sendo 6 vezes até maior que o salário do presidente da República. Queria até falar mais sobre este tema, né? Começar a nossa conversa já por esse assunto, e que isso possivelmente uma própria CPI poderia revelar esses, né, valores aí até que o senhor chama de absurdos. Eu queria entender realmente, né, um pouco mais da sua fala neste artigo, quais seriam, né, os outros absurdos a qual o senhor se referiria ali naquele artigo e o que mais a CPI pode revelar sobre Petrobras. Bom, o artigo era sobre teto de gastos, que também tem influência no processo do preço da Petrobras, porque nós temos um problema grave com o teto de gastos, que ele foi criado em função do valor de gastos corrigido pela inflação. E usam isso como desculpa que não pode se criar um fundo para compensar o preço dos combustíveis em função da afronta ao teto de gastos. Só que o teto de gastos foi criado no momento em que você tinha uma arrecadação, e hoje você tem uma arrecadação muito maior. É como eu sempre costumava dizer, uma pessoa que ganha R$5 mil de salário por mês, tem que gastar pelo salário de 5 mil. Mas se ela passa a ganhar 10 mil, ela efetivamente tem que passar a gastar, ou poder passar a gastar, em função do seu novo salário. Então, dentro desse contexto do teto de gastos, justamente que é uma desculpa para que a gente não crie esse fundo, porque vai afrontar, virou um texto bíblico, é como se você afrontasse a palavra de Deus. Eu debati e surgiu no feriado o aumento inesperado dos preços da gasolina e do diesel. E um diretor que foi demitido já pelo presidente da República, tinha sido demitido pelo presidente da República publicamente, se negava a sair, porque nós temos 2 problemas graves ali. O primeiro é a lei das estatais, eu escrevi sobre isso, a Lei 13.303, que ela começou comigo, como presidente da Câmara, a circulação dela começou comigo, num acordo com o presidente do Senado da época, começou a tramitação pelo Senado, e ela acabou, que era uma lei que foi feita para se combater o PT nas estatais. Essa que é a verdade. Estava no auge daquela crise, se queria impedir que o PT continuasse tendo a gestão das estatais do jeito que estava. Então começamos a tramitar essa lei, que acabou concluindo depois da minha saída, e o texto ficou debaixo da pressão daquele momento. E esse texto criou tantas amarras que o Estado perdeu o controle das suas estatais, essa que é a verdade. Perdeu o controle e o poder de comando das suas estatais. E esse diretor, que foi demitido pelo presidente da República para sair, vai levar 90 dias. Porque é comitê disso, é comitê daquilo. É uma situação surreal. A União, que é a acionista majoritária da Petrobras, não tem condições de fazer imediatamente a sua vontade. Por quê? Esse diretor não quer sair antes? Porque está ganhando R$200 mil por mês. E a Constituição veda que efetivamente nós temos o seguinte, qualquer dirigente, qualquer funcionário público, o diretor da estatal, o diretor da Petrobras, o funcionário da Petrobras é concursado público. Ele não entra se não for para concurso público. Ele não pode ganhar mais que o presidente da República. É assim que se dá a administração pública. Então, quando você vê alguém ganhando R$200 mil por mês e participação de lucro dividida pela diretoria de $6 milhões no ano de 2021, alguma coisa está errada. Então eles têm que botar esses preços altos para poder criar um lucro maior para eles ganharem mais dinheiro. Os funcionários do governo. Então ele quis ficar mais 2 meses para continuar ganhando isso.
Na verdade, ele vai ficar o tempo que for. Ele ganhava no Ministério das Minas e Energia um salário que não deveria chegar a 20 mil reais por mês. Passa a ganhar 200, aí realmente ele não quer ir embora. Então eu coloquei isso no artigo para mostrar que esse é um dos absurdos. Nós temos um problema que as estatais, elas infelizmente, elas não pertencem mais à União. Nós temos que tomar uma atitude. As estatais, estatal como a Petrobras, ou nós privatizamos ou estatizamos, porque hoje ela pertence aos investidores, a União só tem 28% do capital da Petrobras. Quando falo que tem um dividendo absurdo, a União recebe 28% desse dividendo, 72% está no mercado. E os funcionários recebem os benefícios corporativos que nenhum outro patrão privado paga. Então está certo em querer investigar isso, está certo em colocar um freio nisso, nós precisamos acabar com esse benefício que se criou a cada dia maior em função da própria lei das estatais que criou um mundo à parte. Então o que adianta a União ser dona de uma empresa estatal se ela não tem nenhuma finalidade para ajudar a população, que é quem sustenta ou quem criou com seus impostos? Qual é a lógica que a gente tem numa empresa, qualquer que seja a empresa, que no ano de 2021 teve de lucro 50% do seu capital? Nem cocaína os traficantes ganham tanto quanto ganhou a Petrobras. 50% do capital foi o lucro no ano. Então essa coisa precisa acabar. A gente precisa colocar um freio nisso. Alguma coisa tem que ser feita. Mas já que o senhor tocou nesse ponto, deputado, a gente está em ano de eleição, né? O senhor citou aqui em seu artigo também que o presidente da República poderia tomar 3 medidas urgentes ali, a despeito essas próprias sugestões ali do senhor, né, determinar por uma medida provisória que o reajuste de preço da Petrobras seja submetido à ANP, nos moldes ali como é a ANS. Também por MP poderia impedir que a Petrobras pagasse salários e remunerações dos diretores e integrantes do Conselho acima do limite do salário do presidente da República. E outra sugestão do senhor é iniciar a importação direta pelo governo de estoque de diesel não produzido pela Petrobras, necessário ao suprimento de demanda no país. O próprio governo bancaria a diferença do preço de venda como subsídio direto. Né? A gente conversou ontem com um advogado especialista em direito eleitoral que explicou que em anos de eleição, desde 1º de janeiro, não pode ser feito nenhum tipo de subsídio, de auxílio, que caracteriza ali não exatamente um crime eleitoral, mas fere o Código Eleitoral. Então o presidente ficaria ali numa sinuca de bico, né? O que ele fez em redução de impostos seria algo que realmente poderia ser feito e não essa forma de subsídio, né? Queria a sua opinião, então, em anos de eleição, em que o governo não pode fazer muita coisa por conta de ser um governo de reeleição e iria ferir ali o Código Eleitoral. O que o presidente poderia fazer entre essas suas sugestões? Bom, eu acho que todas, né? Eu acho que não vai ser afetado. Em primeiro lugar, você colocar o reajuste de preço com a autorização da ANP, se o Congresso aprovou na semana passada o PLP 18, em que coloca que energia, gasolina são bens essenciais, todos os bens essenciais do país têm seus preços administrados. Simplesmente, por exemplo, um plano de saúde, a ANS tem que aprovar o plano de saúde. A tarifa de energia elétrica, a ANEEL aprova a tarifa de energia elétrica. Porque você tem que pensar o seguinte, aí não se trata nem de interferir na paridade. Aí se trata de uma outra história, os abusos que a Petrobras pratica. Por exemplo, o frete, que cresceu assustadoramente, está sendo colocado no preço da quantidade de total que é consumida no país. Então, se a Petrobras, por exemplo, importou 75 mil barris por dia de diesel e 21 mil de gasolina por dia no primeiro trimestre de 2022, por que eu vou ter que botar o custo do frete nos outros 700 mil que a Petrobras produz de diesel e nos outros 400 mil que a Petrobras produz de gasolina? Então isso tem que ter controle. Então a Petrobras está abusando do repasse de preços internacional. Se a Petrobras produz 700 mil barris por dia de diesel e importa 70, ela importa 10% do que produz. Se ela fizesse o custo médio, ela continuaria vendendo com muito lucro sem precisar passar a integralidade da correção cambial para o processo de preço. Outra coisa, ela exporta 760 mil barris por dia de petróleo bruto e importa 90 mil de derivados. Quando o câmbio sobe, a Petrobras ganha dinheiro. Ganha dinheiro porque ela exporta 8 vezes mais do que ela importa. Então não necessariamente ela passa o custo da correção da importação, mas não quer
dividir o ganho que ela tem com a exportação. Então nós precisamos aí, o controle de preços é um bem essencial sim. Vocês imaginem se não tivesse o controle de preço do plano de saúde, com a pandemia, você tendo a correção dos custos médios como está, a dificuldade que tem, todo mundo ia para o SUS, ia acabar o plano de saúde, que ninguém ia aguentar pagar. Da mesma forma a energia elétrica, ia subir 20 vezes o preço. Então tem que ter um controle. Aliás, a Lei 9478, que é a lei do petróleo, que cito muito como um fator que tem que ser respeitado, ela já está sendo desrespeitada. Se você pegar o artigo 1º da lei, e eu posso ler aqui o artigo 1º da lei para você, você vai ver o seguinte, ele diz, as políticas nacionais para aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos. 1. Preservar o interesse nacional. 2. Promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos. 3. Proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Nós estamos descumprindo a lei do petróleo. Então, a lei que criou a ANP, ela fala isso. Então, a ANP já deveria estar controlando. Então, o presidente colocar numa medida provisória isso não afeta em nada o Código Eleitoral. Estabelecer que os diretores vão ganhar aquilo que ganha o presidente da República já está na Constituição. Nós temos que impedir que os diretores ganhem benefícios indiretos que, somados, acresçam o seu salário e dão 6, 10 vezes o salário do presidente da República. Isso é uma coisa que nada afronta o Código Eleitoral. Quanto à importação direta de estoque de diesel e vender com subsídio, eu lhe pergunto o seguinte, o que os Estados Unidos estão fazendo hoje com o problema do crescimento do petróleo? Eles têm estoques. Lá não tem Petrobras nos Estados Unidos não, as empresas são privadas. O governo importa e tem um estoque de petróleo enorme, que está usando o estoque de petróleo para poder vender no mercado interno para combater a situação. É claro, o Brasil não tem estoque estratégico de alimentos para poder suprir entre safras, nós também podemos ter estoque de petróleo ou estoque de derivados de petróleo para suprir os momentos de crise como esse. Nós estamos numa crise. E mesmo assim, se isso fosse considerado uma situação que não é amparada no Código Eleitoral, e não é, nós estamos em calamidade. Ou a guerra não é uma calamidade como a pandemia foi. O que está causando isso não é a guerra. Você dizer que no momento de guerra o Estado não pode intervir para garantir que a população tenha acesso a um bem essencial, porque vai ter um custo, pelo amor de Deus, isso está errado. Por que não decretar estado de calamidade? Eu acho que já deveriam ter decretado quando começou a guerra. É um erro do governo. O governo já deveria ter feito isso. Agora, o problema é o seguinte, para isso. Mas o decreto de calamidade pública que foi decretado na época da pandemia, que poderia ser decretado agora, pode suprir esse problema. Mas não foi feito para isso, não. Foi feito para suprir o problema do teto de gastos, que é aquele objeto do artigo de verdade. Porque você, com teto de gastos, eu não posso aumentar o gasto, porque vai ser superior do gasto com a inflação, embora a minha arrecadação tenha aumentado. Então, o governo usar o dinheiro dos dividendos da Petrobras ou o dinheiro da venda da Eletrobras para fazer um subsídio, afronta o teto de gastos. Isso está errado, é uma receita que eu tive. Eu posso gastar a receita que eu tive, eu não posso é gastar sem receita. Essa discussão que a gente está fazendo do teto de gastos, que é um pouco mais abrangente, mas que afeta o momento que a gente está vivendo em função da crise que está acontecendo hoje com o preço dos combustíveis, assim como aconteceu na pandemia, dos gastos de subsídios que o governo teve que dar para comprar essa situação. O que não dá é você dizer o seguinte, não, eu não posso aumentar o Auxílio Brasil ou não dar o Auxílio Brasil se a população não aguenta comprar um botijão de gás a R$135. O que adianta eu dar R$400 para o cara lá, o cara tem que comprar o alimento e cozinhar a lenha porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. O governo já dá um botijão de gás para cada um do Auxílio Brasil. Isso é a calamidade que a gente está vivendo. Não pode ficar do jeito que está. Ô, deputado, inclusive, né, você fala aí que o governo já deveria ter agido, né? Muitas, né, pessoas, principalmente o mercado, tem um receio em relação à interferência nas estatais, né? Principalmente os acionistas dessas empresas. Quais seriam os riscos realmente, né, se o presidente da República interferir aí na Petrobras? E quais seriam, então, os riscos se ele não interferir para a população em geral aí, na sua visão, já que você defende que ele poderia já ter decretado esse estado de emergência? Olha, se o presidente não interferir, não fizer alguma coisa, certamente pode ter um outro governo depois que vai interferir. A interferência ela vai haver do mesmo jeito, porque a interferência ela se torna necessária em função da crise que a gente está vivendo. Porque nós temos que entender o seguinte, para que o Estado tem que ser sócio de uma estatal?
A Petrobras, como eu falei aqui, ou a gente privatiza ou estatiza. Ela hoje não pertence à União. Quando se criou a lei das estatais, e essa lei das estatais criou um mundo à parte das estatais para se proteger do governo ou se proteger supostamente da política, isso mostra o erro de se ter estatal. O que nós temos que fazer, o que é a União, o Estado, o governo, tem que ser sócio de empresa estatal para quê? Se eu não posso interferir, se ela não pode ser usada por função social, se eu não posso ser usado para poder a população ter algum benefício, vai viver de dividendo, então o Estado vai para a Bolsa de Valores comprar ação da Apple, de qualquer outra empresa privada, da Microsoft, vamos comprar. O Estado vira um investidor, tem que ter dividendo com a regra de governança pública. Eu não preciso ser dono de estatal, eu tenho que vender a Petrobras, se eu tiver dinheiro sobrando, eu vou para o mercado, vou para a Bolsa normal, escolho as melhores ações, com melhores governanças, com melhores rentabilidades e vou investir. O Estado não é investidor. O Estado ser dono de estatal já é uma excrescência. Nós temos que acabar com isso. Eu sou contra a interferência, mas não é porque eu sou contra a interferência nessa situação, não. Eu sou contra o Estado ser dono de estatal. Eu acho que tem que vender tudo. A Petrobras tem que ser vendida, na minha opinião. Não tem que ficar na mão do Estado. A Petrobras, porque qual a função hoje que a Petrobras tem de estratégico para o governo? Se nem as refinarias eles detêm mais, eles não dão a produção que é necessária para o consumo do país. A administração da Petrobras virou uma empresa privada, da sua corporação, dos seus investidores privados, com seus ganhos absurdos, que no ano de 2021 foi 50% do capital social. É só você imaginar, você pega R$1.000 e põe no investimento, vou ganhar R$500 no ano. Qual é o investimento que dá isso? Deputado, o senhor acredita então que o governo estaria aí, de repente, esperando uma greve dos caminhoneiros para decretar essa calamidade, então? Porque já existe essa ameaça até dessa paralisação. Eu acho que a greve dos caminhoneiros vai ser mais uma etapa ruim nesse processo, exemplo do que aconteceu em 2018, que também não vai resolver o processo. Até porque o problema dos caminhoneiros é uma parte do transporte de carga, porque a maior parte do transporte de carga já aconteceu desde a greve de 2018, as empresas todas passaram a montar suas frotas próprias justamente para não depender dos caminhoneiros autônomos. Uma nova greve só vai estimular mais esse processo e não vai resolver o problema, que vai continuar o preço alto na bomba, o preço é repassado para os produtos e nós, consumidores, vamos pagar mais caro. O que resolve é você conter esse aumento que está aí e que só a redução do ICMS, como foi feita, não vai resolver. Nós vamos chegar perto da eleição agora, vai chegar em setembro. O dólar vai subir, todo mundo sabe disso, toda eleição aconteceu isso. Na primeira eleição que o Lula disputou em 2002, o dólar chegou na época a R$4. Depois caiu, voltou a 1,50, 2, mas efetivamente foi a R$4 em 2002. Se o dólar vier agora a 6, 7 de novo aqui na especulação do período eleitoral, vai corrigir esse preço para o diesel, para a gasolina, para o gás de cozinha no outro dia? Isso tem que acabar. Nós temos que colocar parâmetros. A Petrobras tem que ter os seus custos expostos, tem que mostrar aquilo que ela está ganhando, o que é o custo corporativo dos benefícios dos seus funcionários e diretores estão dentro desse custo, como é essa formação de preço, o que ela está usando para passar, por exemplo, como eu falei aqui, o frete do petróleo. O frete subiu mais do que o preço do combustível. E nós estamos pagando o acréscimo do combustível importado, o acréscimo do frete, mas não é o frete sobre o que estão importando, não. O frete sobre tudo aquilo que eles produzem. Porque eles colocam como paridade que o que eles têm que pagar para trazer o produto, e não aquilo que custa o produto. Essa é a diferença. Então eu vou pagar no que a Petrobras produz, no aumento do preço do frete, no preço da gasolina. Isso é uma excrescência. Nós temos que combater isso. Débora, vamos lá. Débora Oliveira também tem perguntas. Tudo bem, deputado. Olha só, a gente conversou essa semana, inclusive, com o Churão, né, representante da categoria dos caminhoneiros autônomos, e ele falou, né, muito ali consternado, que o presidente Jair Bolsonaro não estava indo ali de acordo com a categoria, com as promessas que teria feito ali na época de campanha, porque uma das era retirar essa questão da paridade internacional dos preços. E aí ele afirma, na entrevista aqui com a gente na BMC News, de que o presidente Jair Bolsonaro teria já perdido 70% do apoio dessa categoria, né, dos caminhoneiros, que é também ali um apoio muito importante para o presidente Jair Bolsonaro, que vem desde ali 2018 junto com o presidente, né? Como que você avalia? Você acredita que realmente, se o presidente não tomar alguma atitude em relação aos caminhoneiros autônomos, ele vai realmente estar perdendo essa base que é importante para ele? Outra, tirar a paridade internacional seria o caminho? Débora, eu não estou... Com todo respeito aos caminhoneiros, se o presidente da República perder 100% dos caminhoneiros, não vai afetar nada. O que afeta
é perder a população que tem que comprar um botijão de gás, que não tem dinheiro para pagar o botijão de gás e tem que cozinhar a lenha. O que afeta é o cara que não consegue sair mais de casa com carro. Afeta é o cara que vai no supermercado e vai comprar um produto que teve o preço aviltado pelo acréscimo do custo do frete. Isso afeta muito mais do que uma categoria em si que possa estar apoiando ou deixando de apoiar. O presidente não pode governar para uma categoria, tem que governar para todos. Então, o que está afetando o conjunto da sociedade por acaso, é a mesma coisa que está afetando os caminhoneiros, porque na medida que aumenta o custo dele, ele perde o trabalho, ele não consegue às vezes repassar todo o custo dele, ele ganha menos, ele tem prejuízo, os preços aumentam. É claro que a categoria sofre, é claro que a gente tem que se preocupar também com a categoria, mas a consequência maior do que está ocorrendo não é efetivamente com a categoria, é com todo e qualquer brasileiro que não está conseguindo botar a comida na mesa por causa do custo que está acontecendo. Mas e a questão da paridade do preço internacional? Porque ele falou que isso tinha sido uma promessa do presidente Jair Bolsonaro na época ali da eleição, né? Era a promessa de campanha dele e no final das contas isso não foi retirado, né? Ele bate nessa tecla de que ele tem que tirar essa paridade do preço internacional. Só um adendo, o mercado não gosta, né, dessa possibilidade de retirada também da paridade. Né? A paridade ela acontece há 5 anos e, no entanto, o mercado sempre gostou das ações antes da paridade. Nunca deixou de comprar a Petrobras, nunca deixou de investir. O mercado gosta daquilo que é bom no momento. Aquilo que vai ficando melhor, o mercado prefere o que está melhor. Então o mercado vai querer sempre aquilo que dá mais dinheiro. E nem tudo a gente pode fazer pelo mercado. A gente tem que atender o mercado, não para o mercado ficar satisfeito, para que a gente possa ter a atratividade do país para o investidor estrangeiro e para qualquer um que possa investir privadamente e receber o seu retorno do capital. Mas o importante aí é o seguinte: a Petrobras ela tem que ter uma remuneração condizente com a sua atividade. E qual é a remuneração condizente da sua atividade? É o custo com o seu lucro. O que a Petrobras está fazendo, ela está ganhando lucro sem custo. Então nós temos que acabar com lucro sem custo. Temos que ter o custo com lucro. E isso que eu defendo. E isso é terminar com a paridade, então terminamos com a paridade. Não pode a Petrobras perder dinheiro. E não pode efetivamente a Petrobras ganhar o que está ganhando, um lucro escorchante em cima da população que criou a Petrobras, investiu na Petrobras com o seu imposto, porque você, brasileiro, foi quem fundou a Petrobras. Foi você que botou o dinheiro que está no capital da Petrobras, que depois parte foi vendida para o mercado. E a Petrobras, sempre eu cresci ouvindo a petróleo é nosso, a Petrobras é a nossa empresa estratégica, a Petrobras saiu, o Brasil vai ter problema. A existência da Petrobras é que está sendo o problema hoje. Então alguma coisa está errada. Está errada, basicamente, o conceito. Ou a Petrobras é uma empresa 100% privada e faz o que quer, e o dinheiro dessas ações nós usamos para ter um fundo para sustentar essas diferenças e buscamos regular pela ANP a situação do mercado como um todo, ou então estatizemos a Petrobras logo, porque ela não é estatal. Então, para o petróleo ser nosso mesmo, porque hoje o petróleo não é nosso, não. Ele é dos funcionários e dos 72% dos investidores que estão lá. Bom, a gente vai trazer agora aqui para a nossa conversa, deputado, nosso comentarista político, Eduardo Negrão, que está chegando também aqui na nossa programação. Negrão também tem perguntas aí para o deputado Eduardo Cunha. Muito bom dia para você, Negrão, fica à vontade. Bom dia, Paula, Isabela. Bom dia, mestre Eduardo Cunha. Está dando aula aí, hein, deputado? Como o assunto da Petrobras já foi bem detalhado pelas nossas especialistas aí, eu queria ir para o campo macro, né? Com a guerra se estendendo, a guerra da Ucrânia e a Rússia, pelo jeito, vai continuar por um bom tempo, né? E isso vai impedir qualquer queda significativa do barril do petróleo. Resumindo, chegaremos às eleições com o preço dos combustíveis lá em cima, por mais que o governo se esforce. Eu queria saber a sua opinião, se isso impacta politicamente para a situação, para o governo de Jair Bolsonaro, se isso implica em ganho para o seu adversário direto, o ex-presidente Lula, considerando todo o histórico do PT e do Lula na Petrobras, que resultou no Petrolão, etc. Eu queria que o senhor falasse dessa relação combustível alto e eleições. Negrão, você está correto, realmente, prazer enorme falar com você. Você está correto porque, na verdade, o preço não vai alterar até as eleições, pelo contrário, ele tende a subir. Se não subir o preço, vai subir o câmbio, o que o valor em real significa a subida do mesmo jeito. E na prática, nós temos o seguinte: de uma certa forma, o Bolsonaro está sendo penalizado por esses aumentos e pelas consequências desses aumentos.
E isso, de uma certa forma, está crescendo a candidatura do seu adversário, do PT, o Lula. E o que vai acontecer se o Lula ganhar? Ele vai fazer exatamente aquilo que todo mundo critica e pede e não deixa o Bolsonaro fazer, que é interferir. Porque ninguém tem dúvida que o Lula vai interferir no primeiro dia. Se o Bolsonaro não fizer nada até a eleição, ele vai perder a eleição por causa disso, certamente no dia 1º de janeiro ele vai assistir na televisão o Lula fazer aquilo tudo que a gente está aqui brigando para que não seja feita. Então, a situação é muito clara, ela chega a ser até cínica, porque, de uma certa forma, a sociedade ou a mídia está cobrando ou tentando impedir que o Bolsonaro faça algum tipo de intervenção, mas ao mesmo tempo está o punindo eleitoralmente porque ele não tem feito essa intervenção pelas suas consequências. E vão assistir o Lula fazer. E não estão criticando, porque o Lula fala isso abertamente. O Lula não está quieto, escondido, para poder fazer uma intervenção no dia 1º, não. Ele fará, ele vai acabar com a paridade internacional, ele vai interferir na Petrobras, vai voltar ao que era a Petrobras no período dos governos do PT, ninguém tem dúvida disso. E, no entanto, o Bolsonaro está sendo punido por tentar fazer alguma coisa para impedir o crescimento do preço do combustível, do gás de cozinha, do diesel, de maneira geral, de todos os produtos, além que tem da consequente inflação que acarreta nos demais produtos do supermercado. Então, nós estamos vivendo uma situação surreal. Isso tem impacto, sim, na eleição. Bolsonaro pode perder a eleição, sim, por causa disso, e vamos assistir o Lula fazer aquilo que a gente cobra que o Bolsonaro não faça. E por isso justamente por isso, é que eu defendo que tem que fazer, porque será feito de qualquer forma. O mercado vai assistir o Lula, vai reclamar, a ação da Petrobras vai cair um pouco no início, depois vai aparecer dinheiro para comprar de novo, e assim o mercado vai rodando, porque o mercado vive disso. E, consequentemente, nós brasileiros é que estamos pagando uma conta alta, e depois, em janeiro, o Lula vai virar herói, porque interferiu nos preços que a gente tanto está combatendo. Presidente, Negrão, deixa eu só aproveitar esse gancho, até inclusive que você estava falando aí agora, em relação ao mercado, né, reagir, oscilando aí conforme o momento, inclusive na hora que eu falei da paridade de preços ali, eu falei que o mercado critica muito, porque muitos especialistas que passam por aqui, eles acabam defendendo realmente essa questão da paridade de preços. E só pegando um adendo aí nesta questão, deputado, a própria CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, ela já abriu 2 processos ligados agora à renúncia, né, do presidente executivo da Petrobras, o José Mauro Coelho. Essa informação foi dada, inclusive, já pela própria autarquia. Um primeiro processo vai investigar as denúncias, né, que anteciparam essa renúncia. O anúncio ocorreu logo após o próprio jornal O Globo ter publicado que membros do Conselho de Administração da Petrobras, que conversaram com o Coelho no final de semana, já relataram ali uma disposição dele, né, inclusive de pedir essa demissão. E o segundo processo, né, que isso poderia ter mexido com as ações do mercado, inclusive a própria B3 ontem segurou ali na abertura do pregão a movimentação, não liberou os papéis para movimentação, porque veio logo em seguida o anúncio, né, mesmo do pedido de demissão dele, e esse anúncio teria vazado anteriormente. E o segundo processo que a CVM vai investigar é essa movimentação suspeita envolvendo exatamente as ações da estatal. Já que a gente está falando de mercado, eu queria entender a sua visão, o que você espera especificamente dessas apurações? Está certo a CVM investigar? Há indícios de ilegalidade, na sua opinião? Eu não posso dizer que tem ilegalidade, mas a investigação tem que ser feita, porque obviamente que esse vai e vem das posições do presidente que não quer renunciar, faz um aumento, uma reunião no feriado, aumenta no meio do feriado, estranhamente, porque aquele aumento daquele tamanho tinha que ter um impacto positivo no mercado acionário. Não há dúvida disso, que a Petrobras ia aumentar o seu lucro. Só que as reações políticas foram de tal grandeza que o aumento acabou tendo um efeito contrário. As ações caíram pela expectativa de que ia gerar obrigatoriamente uma intervenção. Então erraram na mão. E depois a renúncia dele acabou aliviando o mercado, porque se ele tivesse continuado na segunda-feira, certamente a Bolsa cairia mais. O próprio presidente da República disse no fim de semana que as ações iam perder valor de mercado, como já tinham perdido na sexta-feira. Então alguém pode ter ganho com essa manipulação das informações das ações. Então é sempre bom, e a CVM tem mecanismos facilmente apuráveis para poder verificar se houve ou não houve. Investigação tem que haver, eu acho que deve haver, está correta a CVM de fazer, e a gente tem que fazer isso mesmo. O mercado sério, assim como a SEC faz nos Estados Unidos, ele tem que atuar para evitar manipulações de mercado que visem alterar os preços artificialmente das ações, porque não é só o preço da ação que as pessoas ganham. Tem que se entender que Petrobras é um papel que tem opção. Uma variação de um preço de 5% no dia na opção pode dar 200% numa opção. Então, há gente que pode ter tido ganhos estratosféricos. Então, tem que investigar mesmo, acho que está correto. Uhum.
Eduardo Negrão, pode concluir aí a sua... Temos Negrão? Não, vamos à Isa, então. Eu sei que a Isa está em perguntas também, já especificamente aqui. Já que a gente está falando de investidores, o acordo feito ali no âmbito da Lava Jato com investidores internacionais trouxe dificuldades para a Petrobras? Eu acho que o problema da Lava Jato acabou tendo como consequência a lei das estatais que engessou todo mundo, né? E o que inclusive, eu assumo o meu protagonismo de culpa. Claro que eu não tenho culpa pelo texto que saiu no fim, que eu já não estava mais lá. Mas o início do debate, sim, que foi uma lei para se proteger do PT, proteger as estatais do PT. E efetivamente, ela acabou sendo exagerada, porque ela acabou sendo votada no ápice da Lava Jato. Então, a criminalização da política feita pela Lava Jato também criminalizou a possibilidade da gestão das próprias estatais. E achando que, como estava se criminalizando a política, tinha que se tirar a política da administração das estatais, como se os funcionários das estatais fossem um mundo à parte. Tão, digamos assim, sérios todos, na sua totalidade, senhores de si, donos da verdade absoluta, se fechassem no seu mundo com o dinheiro dos brasileiros que investiram na Petrobras, pudessem fazer o que quisessem, que é o que está acontecendo. Então, nós criamos esse problema que efetivamente é decorrente, sim, da Lava Jato. Até no próprio artigo o senhor se refere a regras exageradas. Exageradas. Então, o que nós temos que fazer? Tirar esse exagero todo das estatais. Temos que mudar isso. Tem que voltar a ser as estatais. Isso não é um problema de hoje, não, mas sempre foi muito com benefício corporativo. Há mais de 20 anos atrás eu escrevi um artigo que a gente precisava estatizar as estatais. Então, nós precisamos estatizar as estatais ou privatizar. Não pode as estatais ser um mundo à parte que ninguém tem acesso e se tiver acesso é crime. Quer dizer, os funcionários podem estar lá ganhando os absurdos que estão ganhando, independente se ter ou não coisas ilegais, não estou nem entrando no mérito, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas os benefícios que eles estão ganhando são ilegais. Esses benefícios que nós estamos pagando em última instância, porque o dividendo passou a ser menor, isso é uma despesa. Então a União também vai receber menos dividendo por esses benefícios que eles estão recebendo. Então isso tudo precisa ser apurado, precisa ser mudado. O Estado precisa ter controle das suas estatais, como tinha num certo momento, nós perdemos esse controle. Agora sim, Eduardo Negrão. Obrigado, Paula. Deputado, o senhor tem se feito muito presente, até a sua base aí na Faria Lima, né, a famosa base de investidores paulistas e paulistanos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a postura de alguns bilionários, como o Jorge, a CEO do Magazine Luiza, que manifestaram publicamente o interesse numa eleição do Lula. Eles não disseram que são favoráveis ao Lula, mas favoráveis à derrota do Bolsonaro. Como o Lula é o único adversário, né, fica implícito. Por que alguns bilionários, alguns banqueiros apoiam o Lula, que tem uma agenda totalmente estatizante contra o mercado, engessar a economia? Por que eles ainda se associam com líderes socialistas que têm proposta do século XIX? Olha, eu acho o seguinte, o que está acontecendo hoje, e eu estou acostumado a dizer isso, o Lula está mais petista do que nunca foi na vida dele nas administrações anteriores do PT. Hoje o Lula efetivamente está petista, quando ele defende aborto, quando ele defende intervir na reforma trabalhista, quando ele defende, inclusive eu falei isso aqui da outra vez que eu tive, ele quer revogar a privatização da Eletrobras. Ela foi concluída e o Lula ameaça revogar. Então o mercado que comprou a Eletrobras ao R$ 42 a ação, vai ter que efetivamente correr um risco de o Lula tentar tomar de volta em janeiro, se ele vencer a eleição. Então esse pessoal, eu acho que está mais tentando aderir àquilo que eles acham que vai ser o resultado da eleição, para aparecer lá dentro e estar dentro do processo. Não é porque eles concordem. A grande tendência de uma grande parte do mercado é aderir ao vencedor, seja ele quem for. O mercado sempre acabou aderindo ao PT depois que o PT ganhou a eleição e ao mesmo tempo largou na hora que viu que o PT não estava correspondendo, que o PT ia cair, como caiu depois do processo do impeachment, que por acaso foi até eu que dei início ao processo do impeachment. Então, efetivamente, o mercado tende a aderir ao resultado. O mercado vive de ganhar dinheiro, quer estar próximo sempre ao poder, qualquer que o poder seja. Mas o mercado pode se decepcionar, porque não é assim tão líquido e certo essa vitória do PT como alguns
gigantes do mercado estão achando. Essa eleição é uma eleição que está longe de ser decidida, vai ser uma eleição muito disputada e, efetivamente, apesar do Lula possa estar em vantagem, e a vantagem do Lula se dá basicamente em função daquilo que o Bolsonaro não fez com relação ao preço dos combustíveis e o que o Lula diz que vai fazer e que o mercado não concorda, é uma situação surreal. Essa vantagem pode cair na medida que o Bolsonaro efetivamente reaja a essa situação. E na hora que for para o embate de verdade, que é o período eleitoral, na hora que as pessoas verem isso aí que você está falando, vai defender as práticas do século XIX ou as práticas anti-mercado, certamente esse apoio que o PT está tendo agora no processo eleitoral, ele vai ser contestado e certamente será diminuído. Eu não acho que essa eleição está decidida, está muito longe de estar decidida e, por incrível que pareça, alguns podem achar, Bolsonaro não é carta fora do baralho na reeleição. Eu, sinceramente, acho que Bolsonaro vence a eleição. Então, essa é a minha opinião, apesar de todo esse contexto que está aí. Deputado, CPI vai vingar? Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que nem vai para frente. Agora, a gente vê um esforço por parte não só do governo, mas também pela oposição. Randolfo Rodrigues, Simone Tebet já falou que vai ser a primeira a assinar ali a CPI. Você acredita que vai vingar? Diretores da Petrobras têm o que temer de uma CPI? Eu não sei, só eles podem te dizer. Eu acho que a CPI ia ser muito bem-vinda, né? Eu acho que os partidos da base do governo querem fazer. Claro que na Câmara você tem regras específicas, né? As 5 primeiras CPIs da legislatura são instaladas automaticamente, as outras entram numa fila e somente depois que termina uma CPI que tem prazo certo e determinado, as filas vão sendo cumpridas para as CPIs serem instaladas. Eu não sei como é que está a fila da CPI hoje. Eu não sei se só colher assinatura vai permitir a sua instalação imediata, a menos que seja uma CPI mista do Congresso Nacional. Agora, independente de instalar ou não a CPI, se ela for instalada, nós temos um problema sério que é o período eleitoral. Consequentemente, 15 de julho vai começar o recesso e nós sabemos que no período eleitoral o Congresso quase praticamente não funciona. Então, certamente vai ter uma semana em agosto e uma semana em setembro. Muito difícil uma CPI produzir um efeito do que isso está acontecendo. Nós vivemos já a eleição passada até em CPI da Petrobras. Em 2014, estávamos debaixo da CPI da Petrobras, no meio do início da Operação Lava Jato, e, consequentemente, no período eleitoral, a CPI parou. Então, eu não acredito que ela tenha um efeito para a eleição. Mas mesmo não tendo efeito para a eleição, as motivações da CPI, pelo que eu entendi que vai sair, é investigar a política de preços da Petrobras, para ver exatamente como é a formação do preço da Petrobras, os benefícios das corporações. Acho que os diretores, se estão recebendo os valores ilegais, como a gente está vendo aí que estão recebendo, certamente vão ter problemas, talvez até de serem amanhã condenados a ter que devolver esses valores ilegais, que eu não acho uma atitude errada, não. Eu acho que a gente tinha que buscar isso. Inclusive, você falou agora, deputado, que não vê, né, na verdade, um resultado imediato dessa CPI para essa eleição. Mas a gente está vendo tanto a base do governo quanto a oposição querendo essa CPI a qualquer custo. Seria, então, mais um palco eleitoral neste momento, você acredita? A oposição vai sempre buscar um palco eleitoral. Eu acho que o governo quer expor a situação do como está a formação de preço para que o eleitor, o cidadão, possa ter conhecimento da realidade e se julgar. A oposição sempre busca oportunidade de palco político, como foi a CPI da Covid. Esse senador que vocês falaram aí é apto só de aparecer para, se tiver aquela história que onde tem o radar, ele corre, acelera para tomar multa para ter a fotografia. Então é diferente, né? Mas aqueles da base de governo, eles certamente querem tentar expor a situação da Petrobras para poder ter justificativa no processo eleitoral para dizer o que a Petrobras está fazendo e aquilo que o governo não está podendo fazer porque está limitado pela legislação, e é verdade. E o governo tem que mudar a legislação para isso, tem que fazer. Eu vi, por acaso, a jornalista aqui comentando antes da gente entrar, o governo quer fazer com medida provisória para ter o carimbo da iniciativa do governo eleitoralmente. Não é por isso não, ela está errada. É porque fazer por medida provisória tem vigência imediata de lei. Então, consequentemente, tem um efeito no mesmo dia. Aliás, a medida provisória, ela foi criada na Constituição de 88 para medidas de relevância e urgência. Ela que foi desvirtuada esses anos todos, para qualquer coisa abre medida provisória. Mas esse assunto é de relevância e urgência. Então, se não fizer por medida provisória, fizer projeto de lei, certamente pode acabar aprovado num tempo que não tem nenhum efeito. Já a medida provisória entra em vigor imediatamente. Tem que ser por medida provisória, sim. Até pressiona uma privatização, né?
Desculpa. Não, até pressiona uma privatização. Não, eu acho que a privatização está sendo pressionada pelo próprio papel que a Petrobras não está representando. Porque o que adianta? É aquilo que eu falei. Eu virei um investidor. Eu virei um investidor capitalista, não tem influência na gestão da Petrobras, ela não cumpre o seu papel social, ela não atende o consumidor, ela efetivamente quer praticar preços e lucros absurdos, não quer pagar os impostos que deve, não quer ser controlada, paga mais do que o presidente da República por seus benefícios corporativos. Então, para que o Estado tem que ser acionista da Petrobras? Qual o objetivo disso? Para ter a remuneração do capital em forma de dividendo? Então, eu vou pegar meu dinheiro e faço o que eu quiser. Não necessariamente eu preciso aplicar na Petrobras. Certamente, se eu fosse ser investidor, eu não ia chegar a botar todo o meu dinheiro na Petrobras, eu ia botar em várias coisas, ia diluir, ia aplicar na Vale, ia aplicar na Petrobras, na Microsoft, ia aplicar em tudo que eu pudesse ter. Então eu virei um investidor comum. A União, o Estado, não pode ser investidor comum. Ele tem que ter aquela estatal com um objetivo político, estratégico e social. Se isso não atender, a Petrobras não é estratégica mais para o país, então para que tem que ficar com o país? Vamos lá, Negrão, sua última pergunta, por favor. Microfone fechado, Eduardo Negrão. Desculpe. Deputado, deixa eu pôr pimenta nessa entrevista aqui. O senhor é pré-candidato do PTB, né? É o carro-chefe aí do PTB. O Bolsonaro, o presidente, sofreu muito com a sua base no Congresso, com defecções, traições, falta de experiência. E nós vemos aqui o partido do presidente São Paulo, o PL, com 15 deputados já eleitos tentando a reeleição. Como que o senhor vê essa questão da bancada do Bolsonaro, especificamente em São Paulo? O senhor acha que 15 deputados eleitos do mesmo partido ajuda ou atrapalha? E se ajuda, por que o senhor não foi para lá direto? Não é questão de você escolher o partido que você vai, é uma outra questão de natureza política, formação de nominata, interesse, digamos assim, estratégico, convergência de posições. Não necessariamente a minha escolha tinha que ser para o próprio partido do presidente, embora o meu partido vai estar aliado ao presidente da República na sua reeleição. Então, essa escolha não significa que eu estou indo para alguém que não esteja alinhado. Eu acho que isso que você está colocando é mais um defeito do nosso processo político que tem que ser mudado. Seja o Bolsonaro, seja o Lula, que vão ganhar as eleições de presidente da República, ambos, os seus partidos, o PL e o PT, não vão sair com mais do que 15% da Câmara dos Deputados. Nenhum deles governa. E nós temos que mudar isso. E você tocou no outro ponto. Esse outro ponto, quem tem que julgar é o eleitor. Quer dizer, quando eu coloco representantes lá, eu tenho que colocar representantes que me representem. E não tem que colocar representantes que somente façam barulho. E muitos parlamentares vivem só de fazer barulho. O mandato tem que ter também a sua efetividade. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente tem que julgar pelos frutos, né? Eu que sou evangélico, a gente sabe que a gente julga pelos frutos aos quais cada um possa ter dado. Então, o eleitor vai ter que, na eleição, escolher os frutos que cada parlamentar que ele escolheu. Agora, o mais grave, Negrão, é que 88% da população de São Paulo não lembra em quem votou para deputado federal na eleição de 2018. Isso é muito mais grave do que o volume que vai eleger. Somente 12% lembram em quem votou. Então, esse componente da falta de importância da eleição do Legislativo é que gera a crise política que a gente vive hoje, que vai ter 15% com cada presidente da República, dependendo de coalizão para poder governar, senão vai ser uma situação sem base. O Bolsonaro, na realidade, se elegeu com 50 deputados em 2018, não tinha base nenhuma. Assim como se o PT tivesse ganho em 2018, também viria com 50 deputados. Então, a situação ela é muito mais grave do que isso. É uma situação de você mudar o sistema político. Tá certo. Obrigado. Negrão, obrigada aí, Negrão. Volta a qualquer momento aqui na nossa programação, participando aqui com a gente também. Mas eu só queria ir com a Débora para fecharmos essa entrevista. A Débora tem uma última pergunta aqui para o deputado Eduardo Cunha. Fala, Débora. Deputado, que até um questionamento de um dos telespectadores nossos, ele está trazendo aqui e pontuando muito bem, o Rui das Neves, sobre essa questão do monopólio, que é muito levantado, esse questionamento do monopólio da Petrobras no mercado, né? A gente sabe que existe empresas menores, distribuidoras menores, que não conseguem ter a capacidade que a Petrobras tem, né, em segurar preço, nem que seja por 90 dias, como tem acontecido, acabam quebrando no meio do caminho. Nessa situação de uma venda da Petrobras, de uma privatização da Petrobras, você acha que isso abriria mais competitividade
no mercado, possibilitaria também, né, quebrar um pouco desse monopólio que a gente consegue ver hoje da Petrobras? Não, a Petrobras já não está mais tão monopolista. A Petrobras saiu do mercado de derivados completamente, ela está saindo do mercado de refino completamente, ela está se transformando numa empresa produtora e vendedora de óleo bruto. Essa que é a verdade. Então, a Petrobras, e óleo bruto, ela já está tendo competição. O que a gente vai ter que fazer é tirar a obrigatoriedade da Petrobras participar dos leilões de pré-sal, como tem o direito de preferência, isso tem que acabar, para acabar com o efetivo monopólio da Petrobras. Então a Petrobras fez uma vocação, foi uma situação estratégica, justamente buscando isso, ficar longe da discussão do preço da gasolina. Isso fica para o mercado e que se dane como se eles não tivessem nada a ver com a história. Então ela já está muito longe do monopólio. O que vai ditar ou não a competitividade é a capacidade ou não de você ter mecanismos para que se mantenha o preço competitivo para que ele possa importar. Por isso que eu estou defendendo a importação de estoque estratégico, para que o próprio governo tenha condições de regular o mercado quando necessário. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, não. Os grandes países do mundo fazem isso. O governo americano faz isso de montão. O estoque de petróleo que os Estados Unidos têm armazenado é absurdo para poder aguentar o consumo dele, se possível, até de um ano inteiro. Então a gente tem que entender que são situações que quem prevê os riscos por isso que os Estados Unidos não se incomoda com a guerra ali, vão para a retaliação, vão para tudo, porque os outros vão pagar o petróleo mais caro, mas eles têm lá o petróleo estocado. Então são circunstâncias que não é necessariamente a privatização que vai acabar, não vai transformar o monopólio público no monopólio privado, que é o grande medo que nós todos temos. Não vai. Porque o que vai ter que interferir, se vai ter ou não monopólio, é a regulação. E a regulação vai ter que continuar sendo feita pelo governo, seja através da Agência Nacional de Petróleo ou qualquer mecanismo que seja criado quando dessa privatização. Tá certo. Deputado Eduardo Cunha, a gente agradece sua participação aqui na BMC News. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, disponibilidade. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades também. Eu que agradeço e sempre às ordens.